Então tem os dois lados. Um adversário que foi muito bem e o mandante que não conseguiu sair daquilo que o adversário propôs, que era se defender muito bem. E no segundo tempo, com 1-0, entregou a bola para o Corinthians. E o Corinthians, sim, só a bola passando perto e distante do gol. Coritiba, muito bem, uma vitória, grande vitória fora de casa. E o Corinthians numa sequência de jogos ruins. O que fazer para recuperar, André? Num curto espaço de tempo, né? A cobrança vem logo ali, né? Sim, já tem clássico no domingo. Isso, tem clássico. Então, a parte motivacional, ela está pronta, né? Para enfrentar o Santos na Vila. Acho que, vindo de uma derrota em casa surpreendente, porque o Calçade desenhou o jogo, para quem não viu, se o fã de esportes não tiver visto o jogo, ele acaba de saber exatamente tudo o que aconteceu com o comentário do Calçade, assim, até no detalhe. Então, assim, é preciso considerar o plano do Coritiba. Foi bem feito e bastante bem executado. É a melhor campanha fora de casa, por enquanto, na competição. Ganhou do Cruzeiro, ganhou hoje e empatou com a Chapecoense. Exato. E o que aconteceu hoje... Em casa perdeu as duas. É coisa de 2 décadas, né? Que o Coritiba não ganhava. Isso aí. Então, assim, existe uma grande quebra de tabu na história do Corinthians que teve 23 anos também. Talvez não. A mais importante. Essa aí ganha um aspecto desagradável por ser, obviamente, uma vitória do Coritiba em Itaquera. Mas assim, aplauso ao plano da comissão técnica dos jogadores do Coritiba para enfrentar o Corinthians dessa maneira, que eu não diria que é óbvia pela escalação, como o Calçado explicou, mas não é muito mais fácil de você pensar em fazer isso do que efetivamente fazer. Muitos times tentaram fazer e não conseguiram. E o Coritiba conseguiu quase que impecavelmente, porque o Corinthians quase não fez. Posso especular uma coisa com você? Especulação, obviamente, não é um fato. Se fosse um jogo de mata-mata, seria o Corinthians muito diferente? Mesma escalação, mesma circunstância, mesmo estádio? O que a gente tem visto é que não tem sido assim. Porque eu estou querendo entender... Pelo comportamento do time, a resposta muito provavelmente seria diferente. Então, mas não dá para viver só desses momentos. Claro, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Não, eu nem acho, eu nem gosto, falei sobre isso muitas vezes no ano passado, que o elenco escolhe jogos. Lembra dessa história do ano passado? O elenco escolhe jogos, então, porque não dá para se dedicar. Eu não acho que dá para você levar o futebol desse jeito. Acho que não era isso. Mas passa essa impressão, né? A impressão eu compreendo. Mas eles não conseguiam mesmo, né? A minha impressão também não era que... Porque é outra coisa também que sempre se fala de falta de empenho, de dedicação, de vontade. Aí eu acho que teve a ver com o que o Fernando Seabra fez, com a dificuldade que o Corinthians teve para conseguir criar alguma coisa, porque... Acho que o Coritiba fazer ou não os seus gols, embora tenha jogado inclusive para isso, né? Mas, aliás, destacar a partida do Josué, né? Que foi muito bem ali. Mas assim, o Coritiba fazer os seus gols, eu acho que podia acontecer, podia não acontecer, porque obviamente o Coritiba não ia criar um caminhão de oportunidades, mas jogou para criar as suas oportunidades e aí teve o mérito de conseguir converter, né, com qualidade, inclusive. Né? O segundo gol é um gol muito bonito do Coritiba, mas acho que o que mais impressiona foi a capacidade de se defender mesmo, de não deixar o Corinthians jogar. O Corinthians não produziu nada, né? Foi uma finalização no alvo, que acho que foi aquela finalização, aquela meia bicicleta ali da entrada da área, ou seja, sem nenhuma dificuldade para a defesa do goleiro do Coritiba. Então, o Coritiba se defendeu muito bem realmente o tempo todo. O Dorival até faz, acho que num determinado momento que ele tinha que fazer, não estava acontecendo nada e não dava a menor pinta que ia acontecer nada. E aí ele faz as 4 mudanças, né, ao mesmo tempo. Sim. E absolutamente nada acontece a partir dali também. Então, assim, não houve um momento em que o Corinthians pareceu vislumbrar uma reviravolta, uma virada, uma possibilidade de ir buscar o empate que fosse. Mas vamos combinar que as 4 mudanças, né, Birner? Estava até comentando com o Calçade lá na redação, você olha o pessoal que entra ali, o Calçade ainda falou, agora vem a cavalaria aí, né? A gente olha a cavalaria, realmente esperar alguma mudança com relação aos jogadores que entraram. Mas ele tinha que mudar de qualquer jeito. Sem dúvida. Porque sem dúvida. Pelo que os titulares não estavam produzindo... Sem dúvida. O meu ponto é o desnível, né? Mas é muita diferença, a gente sabe disso. Por isso que a gente vive falando que o Corinthians é um time que pode sonhar se conseguir atingir o seu melhor nível com títulos em Copas, e o Campeonato Brasileiro tem que fazer um campeonato que dê a sua torcida tranquilidade, que não vai ser jogando esse futebol, né?
Porque, assim, respeitosamente, é cansativo ver o jogo dessa forma. É chato. Chato. É chato. Chato. Chato, Sempre digo que o maior inimigo da existência humana e do futebol, que é uma coisa emocionante, é o tédio. Sim. O corintiano assistiu o jogo hoje, ou ele ficou entediado e irritado, ou ele ficou um ou outro. Assim, mas assim, é normal quando o Corinthians joga mal, time lento, com dificuldade de construir. Você olha a escalação da equipe, com Bidon, Garro, Memphis. Pô, eu sei, Yuri faz falta. O Guinegão já teve bons momentos ano passado. Mas só tá faltando o Yuri do time principal. É só o Yuri que tá faltando. Você pode falar do Caio César, mas assim, ele nem estreou ainda direito, ele nem Que no nem jogo jogou. como o de hoje, Então, quando você gosta do Yuri, você gosta do quê? O Yuri ataca espaço, já joga Sim. no espaço curto, velocidade. Não tinha um espaço hoje. Então é óbvio que com o Yuri melhora. Talvez. Claro que melhora. Mas não é para cair tanto o rendimento quanto essa a questão. dessa peça. Depois de 23 anos, o Coritiba conseguiu vencer o Corinthians jogando aqui em São Paulo, Calçade. Agora, antes, o Dorival, quando o Corinthians jogou mal contra a Portuguesa e classificou, quando o Corinthians jogou mal contra o Atlético Paranaense e conseguiu vencer, ele estava falando sobre questão de tempo, não tinha tempo para treinar, não tinha tempo para descansar, tinha as viagens e fazia sentido. Ok. Só que o Corinthians está há 10 dias parado. E hoje, o que aconteceu? O jogo do Corinthians esse ano foi contra o Flamengo. É isso. Foi ali. É isso. Ali ele jogou bem. Depois as coisas realmente não saíram como o Dorival imaginava e talvez os jogadores. E o jogo tem dois lados, sempre, né? A gente não pode só falar da ruindade do Corinthians, e ela é clara este ano. E aí desmereceu tudo que o Coritiba fez. Coritiba olhou para o Corinthians e sabia exatamente como o Corinthians ia atuar. Mapeou. Quando você tem o Guinegão com o Memphis e o Garro, Breno Bidon no meio de campo, o Alan e o André, sabe que o Corinthians vai jogar num 4-3-1, que é o Garro, 2 significa um jogo por dentro, com laterais nos corredores, jogando. O jogo lateral do Corinthians é feito por Mateuzinho e o Bidu. Não é por pontas. Seria o Caio César, mas ele já se machucou logo. Não tá rolando. Nem ele, e nem o Corinthians tem jogado assim com a família Dias, era assim com o Ramon Dias, que estabeleceu esse padrão, e o Dorival não tinha o que fazer, não deram ao Dorival alternativas. E o Coritiba, com o Fernando Seabra, o que ele faz? Ele trava o centro do campo, porque é uma zona perigosa para o adversário. Você tem o André em ascensão, o Bidon, 2 garotos da base que estão em crescimento, tem o Garro, o Memphis baixa para jogar ali também. Cara, se você não travar isso, você se ferra por dentro. Ele marcou muito bem e aí deixou o Corinthians jogar pelas laterais. Não é que deixou, largou, mas o Corinthians conseguiu jogar por ali e aí com excesso de cruzamentos, porque era a única opção do Corinthians. O rendimento despenca, a gente está falando de apenas uma peça, que é importante, que é o artilheiro do time e tal, mas e jogou Memphis, e a gente não pode falar de novo de Castro, não pode falar de Lingard, porque nem estreou ainda, o Castro está machucado, não dá. O time do Corinthians é esse aí que foi campeão na Copa do Brasil, inclusive. Eu sei que passou já, foi em dezembro, etc., Calçade, mas assim, é um time que não dá para jogar desse jeito, é inaceitável. Quando se tiver todo mundo à disposição, eu entendo até que melhorou. Sim. Em relação ao ano passado. Assim, as contratações melhor, né? é melhor. Sim. Dos 20 clubes da primeira divisão, ele foi o penúltimo em gastos. Só Chapecoense não gastou menos. Ele gastou nada, porque só fez negócio com quem está livre. E nessa dimensão de negócio, é difícil, é muito mais fácil chegar lá e comprar. Sim. Então eu entendo que, em função do disponível, que é 0, ele conseguiu contratar bem. Sim. Não foi mal no mercado, não. Ele melhorou o time em relação ao ano passado. Mas o Caio César seria um jogador, para a partida de hoje, muito importante. Porque o Corinthians está precisando de gente que atue do lado. São os laterais que fazem isso há muito tempo. E não é toda vez que vai funcionar. É que o Corinthians já vem jogando mal. Então você soma uma coisa a outra. A dificuldade imposta pelo adversário é um jogo que não está sendo bem executado. Então, agora, a missão é tentar ganhar do Santos numa situação muito delicada. E é para os dois. Para os dois. Talvez seja mais difícil para o Vojvoda, concordo. Sim. Mas para o Corinthians também, porque ele estava numa situação que poderia chegar
alcançar uma classificação, chegar a 10 pontos Sim. no Campeonato Brasileiro, que era legal. Ia colar no São Paulo e no Palmeiras. Agora o Coritiba encostou, tem um clássico no domingo, as coisas podem mudar completamente já na segunda-feira. E dia 22, aí tem essa rodada, outra, e final de semana aí vem data FIFA, lá na frente. Sim. Aí vamos ver o que acontece com muita gente. Mas o tempo que ele ficou sem jogar, deu 10 dias. 10 dias. Também deu folga para os jogadores, mas eles tiveram uma boa semana. Esse negócio de dar folga não resolveu nada. Não tá. Mas foi excelente. Cuidado que é perigoso da Mas folga. foi excelente pro Curitiba. O William me falava, pô, deu. Nossa, o cara cai, né? 10 dias sem jogar. Mas o adversário também teve. Tem sempre o adversário atrapalha. Que era uma reclamação do Dorival, que a gente entendia. Não, é uma reclamação do futebol brasileiro. Não, mas a gente está falando do Corinthians. Era uma reclamação do Dorival, uma justificativa até para as atuações ruins do Corinthians, e a gente entendia, porque fazia sentido. Fazia sentido, mas né? Não é. Assim, agora. O dia que todo mundo tiver uma semana para treinar, vão cair 4 clubes. É que tem gente que com tempo para treinar piora o time, Calçado. Se tiverem uma semana para treinar, com 20 treinadores portugueses e 20 SAFs, cairão 4 SAFs, 4 do mesmo jeito. Que vergonhoso, fiel. Pavoroso o futebol do Corinthians, e isso já vem, desde aquela partida contra o São Bernardo, e aí veio Atlético Paranaense, Portuguesa, Novo Horizontino, agora Curitiba dentro de casa, 20 dias aí fora da arena, e quando volta, essa vergonha. Olha as estatísticas da partida. Curitiba 2, Corinthians 0, 3 chutes do Curitiba. 2 desses chutes foram no gol, 2 gols. Corinthians deu 9 chutes, acertou uma vez em 90 minutos, jogando dentro de casa, mais de 30 mil pessoas na Neoquímica Arena. Time depois de 12, 10 dias treinando, descansando, sei lá o que fez nesses dias. Um chute no gol. E não marcou o gol, obviamente, não foi nem lá aqueles chutes. Posse de bola, 70% de posse de bola contra 30%. Para não saber o que fazer com a bola, dar chuveirinho, chutão, ficar tocando pro lado, para trás, foi isso que a gente viu hoje. 557 passes contra 190 do Curitiba, meu Deus. 92% de precisão de passe, acertou bem os passes, mas também tocava um pro lado, outro pro outro, para trás, um pertinho ali, não tentava uma jogada diferente. Uma linha de fundo, 14 faltas contra 19, 2 cartões amarelos, 8 escanteio contra 6 do Curitiba. E tá aí a tabela de classificação. Corinthians agora cai, veio sofrendo no primeiro jogo do campeonato com uma derrota, emendou 2 seguidas, empatou. Agora tinha tudo para ganhar e estar aqui, talvez roubando até a liderança. Palmeiras, São Paulo, os outros times jogam tudo amanhã. Corinthians estaria na liderança parcial do Brasileirão e agora fica embolado aqui, inclusive sendo passado pelo próprio Curitiba. Vergonha, vergonha, vergonha. E tem muitos da Fiel pedindo Dorival fora. Felipe Luiz livre no mercado, e aí? Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Like ajuda a gente demais, Fiel. Não custa nada para vocês, só clicar no joinha aqui embaixo. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!